Você sabe que eu escrevi um artigo, não construa sua casa em terreno alugado, né? Me referindo, obviamente, aos marketplaces. E os aplicativos nada mais são do que marketplaces. O que você pensa disso, Paula? Nossa, Jean, eu acho que eu não compartilho 100% com a sua visão, acho que tem partes. Eu acho que a gente tem que decidir se a gente quer construir uma casa num terreno alugado, primeiro pensando, eu tenho onde morar? Né? Vamos fazer o contraponto. Se você não tem onde morar e não tem condições de comprar um terreno, por que não construir a sua num terreno alugado? Até juntar o seu dinheiro e comprar o terreno que você alugou. Dando um exemplo, assim, parafraseando, mas pensando em aplicativos e em marketplace, quando muita gente tem essa dúvida, poxa, eu vou iniciar o meu projeto digital, vou começar a vender o meu produto, né? Através de um terceiro, poxa, esse terceiro vai me cobrar uma comissão, ele vai ter os dados do cliente que eu não vou ter, ele vai entender o comportamento que eu não vou entender. Então, o que eu vou ganhar com isso? Primeiro, você vai ganhar quando você não tem este conhecimento e não tem recursos financeiros para investir neste primeiro entendimento do mercado, você vai ganhar conhecimento. Então, quando você chama um parceiro que tem um conhecimento sobre o cliente, um conhecimento sobre como abordar esse cliente, um conhecimento do que o cliente espera, e ele está te cobrando um percentual para te dar essa informação e fazer essa parceria. O que eu acho mais importante neste momento é saber muito bem o que você espera dele. Quando a gente vai com uma parceria para um marketplace ou para um last mile, pensando em aqui eu vou construir o meu negócio e aqui eu vou ganhar muito dinheiro, aqui eu vou aumentar a minha margem, aí tem que tomar um pouco de cuidado, porque realmente os custos são altos. Mas quando você faz uma parceria pensando, aqui eu vou ganhar conhecimento, eu vou vender mais, eu vou colocar o meu produto no mercado, eu vou ganhar cliente que eu não conseguiria ganhar porque este cliente digital não vem até a minha loja física, eu vou expor a minha marca de uma maneira mais global. Isso tem um custo. Então, quando você faz essa conta, é muito importante, às vezes, falar, poxa, deixa eu começar por aqui, entender, me solidificar, e com estas informações eu abro uma outra frente. Então, acho que a gente tem que ponderar quando a gente fala dessa frase, Jean. Essa é a Paula França que nós temos como convidada hoje. Bem-vindos a mais um episódio do Execom Talks. Tô aqui com o Henrique Gasperoni, mais um dia, mais uma vez. Valeu, Jean, obrigado pelo convite. Paulinha. Paula fera, hein? Obrigada. Começou, o assunto vai render. Começou tocando. Obrigada aí pelo convite. Tá ferida, né? E a Paula tem uma carreira extensa, né? Você já me contou, você vai ter que contar um pouquinho dessa história. Tudo bem, foi na faculdade, você tinha quanto? 12 anos, mas você participou do projeto da Amélia. Meu Deus! Né, um dos primórdios do e-commerce de alimentos e bebidas no Brasil, não é verdade? Nossa, é super verdade. Lá, quando o Pão de Açúcar, né, estava estruturando essa ideia, com este nome que eles definiram Amélia, que hoje acho que não é nenhum nome bem-vindo, e era realmente por causa da música, foi exatamente por isso, Amélia Mulher de Verdade. Eu era estagiária em 1999, da agência que estava fazendo o plano de divulgação. Então a gente estudou muito esse mercado que não existia, que é o que o consumidor espera de uma compra de supermercado online. E eu lembro bem, né, que justamente tinha esse conceito de que o site que faria tudo pela mulher. Então a mulher precisaria, que tinha, né, a Amélia que fazia tudo por todos, o site seria a ferramenta, o braço dela e facilitaria a ela ser a Amélia. Justamente isso. O posicionamento da época era esse. Então era, a mulher não vai precisar mais ir ao supermercado, eu vou ser a melhor amiga dela e vou ajudá-la a fazer as suas compras. Esse era todo o mote da comunicação, o mote do trabalho, do layout, da cor e de tudo. E da operação também. Porque uma das coisas que eram muito discutidas eram, para vocês terem uma ideia, foi tão complexo na época para o Pão de Açúcar, que os produtos que seriam entregues através do Amélia, das compras do Amélia, não eram
piqueados ou separados nas lojas. Eles ficavam separados, porque eles tinham que ter uma qualidade impecável. Era o primeiro momento de entrega de supermercado. Custava muito caro. A embalagem, você tinha que embalar cada maçã num papelzinho para a maçã não bater na outra. Era uma coisa assim absurda. Mas a gente está falando aí de quase 3 décadas, onde também o mundo digital e a tecnologia era completamente diferente. Era lento, os sites eram mais lentos, a busca por produto também era mais complexa, você não tinha tanto motor de busca. Então, acho que naquele momento dessa iniciativa inovadora, não rompeu muita barreira. A gente não tinha nem mobile, né? A gente tá falando de uma época em que não existia Internet discada. A internet era discada, então você tinha que ligar a internet, esperar ela discar, estava muito caro, sentar na frente, ficar escolhendo, colocar um por um, né? Não tinha nem aqueles botõezinhos de mais, menos, digitar o número que você quer. Então, era o mesmo tempo que você gastava. Não, então eu não vou gastar meu tempo aqui, eu vou andar até o supermercado e vou conhecer os produtos lá. Mas foi uma bela iniciativa. Acho que foi um pontapé inicial para o que a gente está vivendo hoje, né? Eu acho que foi o primeiro iniciativa de e-commerce, de vendas, de varejo mesmo, trazendo alimentos, bebidas e tal. Principalmente porque a gente estava falando de pré-bolha da internet, né? Sim. Então era um... Não, só falando de Abílio Diniz, né? No comando do Pão de Açúcar. Então era uma época mesmo... Não, e hoje a gente imaginar o potencial que a coisa tomou, é impressionante como eles até tentar fazer tudo isso que tentaram ser, ou que tentou ser feito há 30 anos atrás, é surpreendente, né? Super. Uma visão muito forte de mercado. Nessa mesma época, eu lembro que a Caloi também estava com um movimento parecido, mas era muito mais fácil. E mesmo assim, conversando com eles na época, eles falavam, a gente mais fácil vender bicicleta, óbvio, mas o cliente ainda tinha dúvida. Aro 12, Aro 14. Então, assim, não era tão fácil para esse cliente ainda comprar na internet. Ele não sabia muitas informações. Hoje a informação está na nossa mão. Você quer saber uma informação, tamanho de aro, tamanho da bicicleta, para a idade, para o seu filho, você olha tudo na internet. A gente tinha dúvida naquela época se colocar o cartão na internet era seguro ou não. Isso a gente ainda tem, tá? Aí eu vou falar... Hoje eu não coloco. Eu vou dizer que hoje ainda Mas não tem. é por segurança. E isso é uma das questões muito importantes quando a gente fala... Você tocou num ponto, mas que eu acho extremamente relevante. Quando a gente fala do e-commerce, e aí eu vou puxar a sardinha aqui para o alimentar, quando a gente fala das cidades que não são digitalizadas, todo mundo é digital, tá? Todo mundo tem telefone, WhatsApp, mas ter o WhatsApp para conversar com a sua filha, com a sua mãe, com a sua avó, ter uma conta no Instagram e no Facebook é um passo da digitalização. Então, quando esse público não é digitalizado, e aí eu falo porque a gente atende aí público do interior do Nordeste, interior do Ceará, próprio interior de Minas e Goiás, esses medos são extremamente latentes. São extremamente. Então, e da gente começar a entender isso e ter que falar para o cliente, olha, deixa eu pegar na sua mão e te contar. A gente tem segurança. A gente não vai pegar os dados do seu cartão. Porque para a gente que está no grande centro e está acostumado, apesar do Jean não colocar, a gente sabe que tem 1000 formas. Que todos os bancos têm aquele cartão único que você pode colocar na internet que ele não vai ser usado outra vez, que você recebe a notificação no seu celular e se você vê alguma coisa errada, você liga para o banco e cancela. Mas a gente está falando de um Brasil muito extenso. Então, também isso é uma barreira para a digitalização do comércio. Sim, e hoje, na verdade, existe segurança, né? Você, por mais que haja utilização indevida do seu cartão, a lei te protege, você consegue um estorno, então não é verdade. E a Paulinha, na verdade, depois dessa experiência como estagiária, passou por várias empresas, né? Passou pela C&A, pela Calunga, do Juro Chocolate, foi consultoria, Todovino, Mambo, aí eu acho que foi aqui que você entrou de cabeça no alimentos e bebidas, né, supermercado. A Todovino é bebidas, né? Ela é o e-commerce da Interfood, que é uma importadora de bebidas, e ali eu tive esse primeiro contato com o mundo de bebidas. E hoje, né, head de e-commerce nacional da Cencosud, que é uma gigante chilena, não é isso? É uma gigante chilena aqui do Brasil, cada vez crescendo mais. Aqui no Brasil, hoje temos 7 bandeiras. Então, no Nordeste, o G Barbosa, o Mercantil e Perini. Em Minas Bretas, Minas e Goiás. No Rio, Presunic, o Speed.
e aqui em São Paulo, Giga, né? Uma aquisição aí do final do ano passado. Então, é um desafio que eu falo. É trabalhar com a digitalização em muitos polos. São Paulo e Rio é uma ponte, ok. Mas mesmo quando você vai para outras capitais, que são capitais super desenvolvidas, Salvador, Fortaleza, tem um outro mundo digital. Sim. E isso que a gente precisa entender. E toda essa experiência, né, te trouxe para o Conselho do E-Commerce Brasil, Viviane, assim como me pescou lá atrás, né? Ela Pescadora. Pescadora de talentos, né? O Leandro Alves, você, eu, o Ângelo, todos somos pescados pela atenção da Viviane Vilela. E te trouxe então para o Conselho, foi lá que eu a conheci, né? Uma super amiga desde então. E está integrando o nosso projeto, né, de especializações verticais, que agora estamos lançando. Hoje é dia... Que dia é hoje? Dia 9, dia 13, na segunda-feira. Este episódio eu não posso pressionar a Juliana para que saia antes do dia 13, porque não vai acontecer. Mas então, ou seja, ele vai ser publicado depois, vai ser lançado depois do dia 13 do 3, mas teremos o nosso congresso de Grocery Drinks. O ano passado você já foi a hostess, já foi apresentadora junto com o Leandro, né? Esse ano vai estar lá também. Realmente. Só que com um plus esse ano, né? Nós vamos lançar a especialização, que é uma novidade no mercado. Ninguém nunca fez, a Escola Superior de Comércio então tem a honra de lançar essa especialização em supermercados, alimentos e bebidas, que a Paula França é uma das professoras, sem dúvida nenhuma. Muito honrada, muito obrigada pelo convite. Acho que é muito importante, acho que é um mercado que não tem volta, tanto o alimento e bebida, e tem muita gente boa fazendo isso acontecer. Só que a gente precisa aprender mais, como eu tive que aprender muito também, aprendo até hoje, estudo até hoje, é novo, né? No podcast anterior do Leandro, já fez aí mostrou aí o túnel de toda a digitalização, o perecível, o alimento, a gente está num caminho mais complexo, porque a gente trata ali, eu falo que a gente separa e entrega a comida do seu filho, então não é simples. Não é simples fazer isso, porque nenhuma mãe escolhe, ou um pai, uma comida qualquer, um alimento qualquer, de qualquer maneira, para colocar na mesa de casa. E a gente faz isso por eles. Então, a gente tem uma responsabilidade. E eu acho que cada vez mais que a gente abre portas para discussões, para conhecimento, para troca de informações. Então, eu acho que essa especialização vem num ótimo momento, num momento que isso está acontecendo, vai continuar crescendo, e que a gente conversa sempre, né? E cada um vai conseguir achar o seu pedacinho dessa pizza, né? A gente não precisa ter a maior parte da pizza, mas a gente vai ter sempre todo mundo um pedaço dessa pizza do e-commerce de grocery. Justamente, e você, junto com o Leandro, Daniel Nepomuceno e outros, são os grandes curadores desse setor no e-commerce Brasil. Então, a ideia deste capítulo é que a gente possa até ser complementar a tudo que foi discutido com o Leandro, né? E a gente trouxe esse viés de compreender que 48% hoje do grande comércio de alimentos e bebidas é concentrado pelos grandes, pelos gigantes, como você apontou, com alcance nacional, lojas em todos os estados e tudo mais. Mas temos aí 52% que são dos pequenos, médios, regionais, que tem uma super importância também, uma distinção, né, no atendimento. Queria que você abordasse um pouquinho, falasse um pouco sobre esse assunto. Todas essas pessoas me perguntam, né, poxa, mas qual acho que é muito binário, né? Eu falo que o mundo dos negócios e o mundo do e-commerce não é binário. Ou eu vou me tornar muito grande ou eu não vou fazer, né? Porque eu quero ser grande ou não vou fazer. Então a gente entende que 48% está nas mãos de gente muito grande. E a gente não está aqui para discutir isso, o nível de investimento que eles têm, por que investem tanto, da onde vem todo esse investimento. Perfeito. A gente está num outro grupo, né? Me coloco e coloco aí grandes outros parceiros, aí, colegas também, que é o grupo dos médios, os regionais e os pequenos. Então, o primeiro ponto é a gente entender quem é meu público e qual estratégia eu vou seguir. Então, eu sigo uma estratégia regional. Aí a gente já começa a diminuir um pouco as arestas. Eu sigo uma estratégia regional. O que é uma estratégia regional? Eu vou construir um e-commerce, uma conexão digital com o público da minha região. Quando eu falo com o público Brasil, tem várias esferas, né? Do Iapoca ao Chuí,
Primeiro que tem vários sotaques, então a gente já não pode fazer nenhuma comunicação focada com sotaque. A gente vai falar com o público da nossa região. Então isso a gente já tem um ganho. A gente vai Tá. falar com sotaque. A gente vai falar com sotaque. A gente vai chamar a mandioca de macaxeira e vai falar com que o cliente entenda. Então a gente já consegue entender quem é o nosso público. E o que o nosso público espera? Né? Quando a gente fala das regiões do Brasil, a gente tem sim as marcas nacionais muito fortes e com propostas de valor muito claras. Mas as propostas de valores dessas marcas muito grandes, elas são generalistas, porque elas precisam atender toda uma população. Quando a gente é regional, ou pequeno, ou municipal, a gente consegue ter uma proposta de valor mais sólida, porque eu conheço muito mais o meu cliente. Ele é menor, ele tem um nicho menor. Eu conheço muito mais o meu cliente. Então, quando eu parto para o digital, eu parto levando a minha proposta de valor. Né? Então, se eu sou um supermercado de uma única cidade, do interior de São Paulo, aí vamos falar do interior de São Paulo, pode ser que eu tenho 3 lojas, eu conheço muito bem o meu cliente. Eu sei o horário que o meu cliente gosta, eu sei que horas ele toma o lanche da tarde, eu sei que horas eu tenho que entregar o pão fresco, eu sei quais são os costumes dele do final de semana, é macarronada, é lasanha, então é o meu açougue que tem que estar pronto no sábado de manhã com uma demanda maior para atender esse cliente. Eu consigo criar processos até operacionais mais específicos. Você quer dizer que você pode chegar num nível, por exemplo, de entender, por exemplo, sei lá, naquela região, o tipo de, sei lá, cerveja que eles tomam, o tipo de carne. Totalmente. E aí faz uma campanha, entende e fala mais a linguagem daquele nível. 100%. E até operacionalmente de portfólio também. Quando você fala, por exemplo, de uma grande rede, para ela ser sustentável e para ela ter um ecossistema, ela tem que ter uma regra. Então, ela gera o estoque para o e-commerce da mesma maneira, ela cria os horários de entrega iguais, ela faz um processo geral para conseguir administrar um Brasil. Quando você regionaliza, eu posso dizer hoje, na minha loja da cidade de Itu, estou dando um exemplo, eu tenho um sortimento. Só maionese gigante. Eu tenho outro sortimento, mas eu tenho 2 lojas. Mas eu consigo disponibilizar diferente, eu consigo ter um investimento tecnológico de pessoas para disparar 2 integrações. Mas quando você está falando dessa forma, parece que não é, mas é melhor, não é? Não é o state of the art? Será que o grande não vai querer chegar nesse ponto também? Eu acho que o grande está buscando se regionalizar e ele está tendo dificuldade. Então, a gente pode até observar campanhas ou grandes players de supermercado nacionais fazendo campanhas diferentes por região, conversando de formas diferentes. Ele até pode conversar de formas diferentes, mas todo mundo sabe que ele é muito grande, que ele é nacional. A gente ainda tem no Brasil, e a gente exclui um pouco São Paulo, né? Eu acho que São Paulo é um pouco diferente do comportamento, mas São Paulo não é o Brasil, São Paulo é uma cidade do Brasil. A gente tem muito apego às marcas da nossa cidade, da nossa região. Nas cidades menores, a gente tem muito apego ao dono daquele comércio. A gente conhece aquela estrutura, aquela rede de supermercado, ela faz parte da nossa infância, do quando a gente cresceu. Então, a gente conseguir ter uma relação mais próxima desse cliente como rede, ela é mais fácil. Os funcionários, né? Os funcionários, os gostos, a proximidade desse cliente, o entendimento, a rapidez em tomada de solução. Você vê regionalmente, né? Belo Horizonte, por exemplo. Tem lá a Drogaria Araújo, tem a Verde Mar, são as lojas preferidas. Os grandes chegaram, estão lá, você vai ter lá a Droga Raia, vai ter lá a Drogazil, mas os regionais, eles entendem mais, falam mais a linguagem. Que eu digo lá. E perguntei isso pro pessoal da Araújo. E assim, eles dominam. E assim, não batem. E na verdade, depois eu fiz um contraponto com um amigo da Raia, ele falou, não consigo chegar em Belo Horizonte. E quando você fala em Araújo, se você perguntar, você quer expandir para São Paulo? Não, porque ele entendeu o mercado dele. Ele entendeu que ali ele sabe falar aquela linguagem. O modelo de loja dele hoje vende chocolate, vende café, vende sucrilhos, a drogaria. Mas ele foi aumentando o trabalho dele com o cliente dele, que ele conhece, que ele fideliza, que se identifica no caixa, que fala para ele, olha, eu quero isso. Então, ele se manteve um forte regional. Encontrou um lugar na lagoa, né? E olha que interessante, né? Se a gente pegar as principais queixas dos shoppers, uma pesquisa aqui do Instituto InRoots. Preço alto, 16% reclamam, então é o principal queixo.
E aí, de repente, a gente vai fazer uma situação que a gente vai falar o seguinte: não, os pequenos, então, não conseguem praticar preços menores e, consequentemente, vão perder clientes para os grandes que conseguem ter, com poder de escala, preços menores. No entanto, atendimento ruim vem logo atrás, né? Com 14,55%. E variedade ruim de produtos, que é justamente quando você não entende exatamente o gosto do teu cliente, vem logo atrás com 13%. Então, é um contraponto? Total, eu acho que o preço ele é importante, né? A gente vive no Brasil, numa economia que a gente conhece muito bem. Preço é um fator determinante. Mas ele também, outros fatores sobrepõem ao preço. Essa questão do sortimento do produto é super interessante. Eu fiz um projeto há um tempo atrás em Uberlândia, e era uma rede de supermercado, de 11 supermercados, e tinha um deles especificamente que tinha um sortimento muito diferente. Eu questionei, falei, mas por que esse sortimento muito diferente? Ah, porque a gente está num bairro de imigrantes nordestinos. E se eu não tiver esse cuscuz, esse tipo de alimento, Esse Guaraná. eu não trago esse cliente para ser. Então, olha que legal. Olha que importante ele entender. Uma rede grande tem o preço, mas não tem esse atendimento e esse cuidado. Uma loja menor, lógico, todas são importantes, mas o abastecimento, a loja arrumada, a loja limpa. Quando a gente fala de atendimento, é tudo isso, né? Um caixa que te dá bom dia, que te dá boa noite. Eu não estou dizendo que nenhuma das grandes redes não tem isso, mas a gente sabe que a economia de escala, e para escalar um negócio, você tem que criar processos mais dinâmicos. Você deixa para trás um pouco daquela personalização, né? Você precisa passar tantos clientes no caixa, você precisa ter esse tempo para piquear cada produto. Quando você vai para um regional, você coloca isso na conta, coloca na conta. Então, eu falo que essa é uma conta que você tem que acrescentar. Quando a gente trabalha hoje em algumas praças muito pequenas e muito específicas, a gente coloca na conta, sim, o tempo que a gente gasta no WhatsApp ou no telefone para falar com o cliente que aquele produto não tem e que o que ele gostaria de trocar. Sendo que um grande não tem esse tempo, e não estou julgando, ele vai tirar aquele item e vai te mandar um e-mail e dizer: olha, Jean, seu produto não tinha, sinto muito, foi excluído, você não vai pagar, tchau. Mas às vezes era o produto que ele precisava. Eu só fiz a compra porque eu quero um creme de leite com estrogonofe, só por isso. E é justamente o creme de leite. Então a gente coloca na conta o quê? Poxa, preciso ter uma pessoa a mais no meu processo, que é mais caro, certo? Mas essa pessoa é responsável por pegar o telefone e ligar para o Henrique e falar: Henrique, a sua Coca-Cola de 2,5 litros não tem de 1,5 litro. Você quer que eu te mande de 2? Como que a gente pode fazer? Você quer que eu te mande de uma? Então, esse atendimento que a gente consegue estabelecer, ele supera a pequena diferença de preço. Porque também, quando a gente fala, o grande negocia super bem, eu concordo. Mas a gente não está tendo também tanta diferença de preço hoje no mercado, né? A indústria está fazendo um esforço também para mapear, para equilibrar. Hoje existe uma diferença assim de quem consegue comprar direto e quem precisa comprar via distribuidores. Tá? Isso gera um diferencial. Sim, mas o que você está disposto? Então, por exemplo, eu vou pagar X% a mais neste pedido, mas eu tenho certeza que tudo que eu pedir vai chegar, que vão me tratar com exclusividade, Sim. Né? Que vão entender aí vários indicadores, tá? Que a gente tem, que vão chegar na hora que eu definir, que é a hora que eu estou em casa. Não adianta chegar antes ou depois. Que vão trazer tudo que eu pedi. E se não tiver um item, que eles vão me procurar e vão me ligar e vão me atender. Que se eu tiver um problema, eles vão ter um canal rápido para me atender. Quanto custa isso para o consumidor? Mas faz sentido para um pequeno regional botar um site no ar? Um e-commerce no ar? Faz. Acho que faz sentido. Acho que aquilo que a gente falou no começo sobre o parceiro, o marketplace, mas eu acho que é sempre importante quando a gente vai se digitalizar, se a gente não tem condições como empresa de digitalizar o próprio e-commerce, a gente vai para um parceiro e já faz o outro projeto. Você pode entrar e colocar o seu próprio site no ar de várias maneiras. Você tem white labels prontos, com custos mais acessíveis, de plataformas mais únicas, que é mais simples operar, que você não precisa ter um entendimento tecnológico, que é quase, não é tanto, mas é quase montar uma página no Facebook ou no Instagram. Suba a sua imagem, clicou, subiu, escreva a descrição do produto, banana, prata, e ela vai conseguir te entregar isso.
E eu acho que aí sim você vai cada vez mostrando para o seu consumidor que você está lá a hora que ele precisar. Né? A gente fala muito da importância do digital como conveniência e como momento de compra. Né? Eu não acredito, compartilho com o Leandro isso, estudo bastante, que o mercado de alimento vai se transformar. O físico vai cada dia... Não vai. O digital não vai tomar a maior parte da compra do supermercado online. Né? Porém, ele tem participação diferente na vida de todas as pessoas. E para eu participar na vida de todos os meus clientes, eu tenho que ter um site que atenda eles. Então, para alguns clientes hoje, ele participa como abastecedor, que é o quê? Os commodities que você sempre compra todo mês na sua casa, independente de qualquer coisa, sabão em pó, limpeza, higiene, sabonete. Para outros, ele é repositor. Putz, acabou alguma coisa, eu fui lá no supermercado, eu gosto de ir, fiz minha compra do mês, acabou um item. Puxa, eu não vou no supermercado de novo. Estacionar e tudo. Vou repor. Ou ele também, para outros, ele é ocasião. Nossa, vou fazer um jantar aqui na minha casa. Estou aqui organizando, eu quero tais produtos específicos para o meu jantar. Vou pedir na internet. Então, ele tem que estar disponível para vários momentos da compra desse cliente. É para reposição, é para abastecimento, é para ocasião. Então, esse cliente tem que te encontrar em qualquer momento que ele tenha. E uma coisa muito bacana, Jean Henrique, que a gente estuda bastante, que cada vez mais eu observo, quando a gente busca entender a canibalização, que a preocupação é nossa, então tá bom, então a gente vai abrir uma plataforma e eu que vendia 100 dinheiros, eu vou vender 90 na loja e 10 no e-commerce, ou seja, não acontece. Muda. Não, aumenta o e-commerce. Aumenta. Por quê? Primeiro que nem todo seu cliente de loja vai migrar para o e-commerce. O cliente que migra 100% da loja fala nunca mais ele veio aqui e todo o consumo dele veio para o e-commerce é baixíssimo. Você tem muito cliente híbrido, que tem momento que ele vai à loja, momento que ele vai ao e-commerce. E você tem um outro grupo de cliente no e-commerce que é o seu não cliente. Um exemplo. Eu moro num bairro de uma cidade, até posso falar de São Paulo, que São Paulo é enorme. Você mora num bairro que não tem um supermercado físico de uma marca. Não vai atravessar a cidade para ir até lá. Não vou pegar meu carro e atravessar até lá, para estacionar, para fazer. Mas esse mercado entende na minha casa. Então, eu viro o cliente dele online, mas eu não sou um cliente físico. Mas e se ele não tivesse online, eu iria na loja? Não, porque é longe da minha casa, não tem menor sentido eu ir até lá. Então, ele também capta esse outro cliente que ou está longe da sua casa, ou sendo bem objetivo e clara, não gosta às vezes da sua loja física, não acha agradável, não acha que a sua loja física tem fit com ele. Mas São Paulo, se não for caminho, você já não vai, né? Às vezes, se a rua de trás tá com trânsito, você não vai. E você tem grandes redes regionais em São Paulo que estão ou na Zona Oeste ou na Zona Sul e que entregam na cidade inteira e que fazem esse cross muito bem. Uma coisa que eu percebo, aí eu ia te trazer um ponto. Você trouxe um insight interessante, né? Se você não tiver na sua rotina passar perto da loja, se você não gosta da experiência da loja, você já não passa por lá. Eu vejo que, por exemplo, a gente tem alguns varejos do mercado, sei lá, de luxo, às vezes. Então, às vezes você fala, poxa, queria comprar, sei lá, uma massa, o Jean faz um macarrão maravilhoso, então ele quer uma massa espetacular, sei lá, mas você quer um item específico para uma comida e tal, e você às vezes não quer ir lá e sabe o que você quer, você pede online. Mas uma coisa que eu percebo muito é que o pequeno, ele tem aquela questão do cuidado maior, eventualmente, na separação do produto, sabe? Eu vou pegar ali as frutas, tal, vou embalar de uma forma com cuidado maior. Por outro lado, fica uma preocupação pelo lado do consumidor no momento da troca. Porque o grande é uma coisa meio que... já existe um processo automático, reclamou, você clica no aplicativo, 2 cliques, seu dinheiro está no cartão. Pro pequeno já não é tão simples assim você se tornar, sei lá, você compra numa Amazon qualquer coisa, deu problema, eles falam, nem devolve, pega aí, toma aqui seu cartão, acabou. No pequeno você fala, cadê a foto, tal, justifica. Então, que dica você dá pro pequeno nesse momento? Acho que a dica da mesma maneira que a Amazon faz conta, porque ela faz conta, né? Ela não faz isso porque ela é boazinha, ela sabe que é mais barato ela devolver seu dinheiro e continuar com você.
o pequeno também tem que colocar isso na conta. Mas aí, neste caso, ele tem que entender o cliente dele. Então, eu fiz essa pergunta para o pessoal do iFood. Sabe o que eles responderam? Eles falaram, a gente tem um algoritmo que monitora percentualmente o índice de problemas com determinado cliente. Então a gente viu, olha, aquele cliente aqui, ele está com o índice fora. Ele quase nunca reclamou, estorna automaticamente. Pô, esse cara aqui sempre reclama, então tem algum problema aqui, vamos então, entender. eu acho que tem isso de entender o seu cliente e tem que entender também o momento do seu cliente. Olha lá, olha que... Dá um exemplo prático, eu acho exemplo. O Jean foi lá e comprou, queria fazer a massa e comprou a macarronada e comprou um tomate para fazer um molho. Esse tomate chegou com um problema na casa dele por alguma razão, né, no transporte. E ele liga. Então, vamos supor que o supermercado tenha um super algoritmo e fala, não, Jean, toma seu dinheiro de volta. Mas ele não quer o dinheiro. Ele tá com macarronada lá, ele quer o tomate. Então, ele não quer o dinheiro, ele quer que alguém vá lá e leve mais tomate. Então, também é entender e estar aberto para entender o que seu consumidor quer. Qual o momento dele? O momento dele realmente é de frustração e ele tá com uma dor porque ele vai perder um dinheiro. Ou o momento dele é de frustração porque aquele produto, sim, era essencial para ele. E quando esse produto é essencial, pode ser o iFood e todos esses, ele vai devolver meu dinheiro, mas para mim não fez a mínima diferença. Porque eu precisava era do tomate para fazer o molho, que tá todo mundo na minha casa esperando. Então, o pequeno consegue ter isso e aí, entendendo como ele vai tratar cada cliente. Qual o percentual do meu cliente que aceita a devolução do dinheiro? Qual o percentual do meu cliente que aceita um voucher? Porque quando eu dou também um voucher, eu dou crédito e eu não preciso fazer todo o processo de estorno, que é oneroso para o cliente. Mais ainda, porque se ele pagou no cartão de crédito, são 2 faturas lá para poder o estorno. Às vezes ele nem tem aquele limite todo, poxa, até aquele dinheiro voltar para o limite dele. Então, eu dou um voucher e ele volta na loja e compra. Ou daquele momento que ele quer o produto. Então, é complexo, não é simples, mas como eu mapeio isso? Quando eu tenho também uma área do pequeno, quando eu falo área, a gente pode ser uma pessoa dentro da operação, ouvindo esse cliente. E aí a gente sabe que ouvir o cliente é caro, mas os pequenos e médios fazem isso muito bem. Já estão acostumados a ouvir o cliente. Sim. E o uso do WhatsApp? Tem sido incentivado? Como que isso está acontecendo? Tanto com os pequenos, faça uma comparação dos pequenos com os grandes. Acho que todo mundo está usando o WhatsApp, né? Primeiro que o WhatsApp é uma ferramenta que o brasileiro amou. Mas eu particularmente como consumidor, não vejo muitos supermercados usarem o WhatsApp. Eu, pelo menos, talvez eu não tenha ativado, buscado utilizá-lo. Talvez, mas é comum? É comum. Tem alguns supermercados que já tem algum processo de WhatsApp. A gente não tem hoje, tem aí no mercado. Faz sentido eu dizer que os menores, até fica mais fácil dos menores para os maiores? Totalmente. Porque a venda do WhatsApp é uma venda que antigamente, né, a mãe mandava lá, vai lá no mercado, leva a listinha. Se levava a listinha, ele separava e você trazia a compra para casa. Só que dessa vez ela manda a lista para o supermercado de WhatsApp. A gente tem isso, viu? Vou te dizer que eu tenho isso no Rio. Ela tira a foto da lista. Praça grande, Rio de Janeiro, digitalizado. E a gente identificou que tem um público de uma certa região, com uma certa idade e tal, que não consegue, que não quer vir mais à loja, porque não quer carregar a compra, não se adaptou à plataforma, e aí ok, porque nem todo mundo é obrigado a adaptar, e que manda a lista no WhatsApp. Desse jeito, assim, arroz, tal marca, feijão, escrevendo, tá? E a gente pega aquilo, digitaliza, que é jogar para o sistema, para fazer aquilo aconteça, para separar a compra, para enviar. Então, isso acontece, tem um fenômeno. O que se busca agora, e tem muita empresa trabalhando nisso, é como melhorar essa interação via WhatsApp. Como automatizá-la cada vez mais. Né? Existem já ferramentas que dão para o cliente o catálogo pronto e ele pode escolher dentro do próprio catálogo do WhatsApp. E a gente já testou para entender, mas o cliente escolher dentro do catálogo do WhatsApp é quase escolher também no site via celular. E se ele não quer aquela experiência de clicar, escolher e adicionar, não muda muito a vida dele. O que ele quer? Ele quer escrever. Ele quer o quê? Escrever ou gravar o que ele quer e você se vira. A gente sabe a dificuldade dos 60 a mais, né, de compreender, de entrar, selecionar, ativar o e-commerce tradicional, de entrar num checkout e tudo mais. Existe uma dificuldade. O WhatsApp é muito fácil. Você manda uma lista, ó,
meu, fala aí, quanto vai ficar isso aqui? Separa pra mim e me fala quanto vai ficar. Tanto, então tá, vem pra cá que eu te pago em dinheiro. E Jean falou uma coisa super importante, Jean, extremamente importante do pequeno e médio, que eu acho que nós temos que usar como benefício. Todas essas grandes entregas, e aí eu não tô falando, né, gente, não tô aqui, né, vou falar, não tô aqui falando dos que os grandes fazem, mas é processo escalável. Então você paga online, ele te entrega. O pequeno tem a possibilidade de falar, poxa, Gia, como eu tenho um funcionário meu que faz a entrega, por exemplo, ele leva uma maquininha e ele cobra de você na sua casa. E você que tem aquele receio de colocar os seus dados, não é por isso que você não vai comprar. Você pode pôr seu pedido aqui e na hora de pagar, escrever pagamento na entrega. E eu vou lá e você paga na entrega. Eu posso, na entrega, receber seu Pix também. Hoje as maquininhas recebem Pix. Eu posso receber um débito, eu posso receber, se a maquininha tiver habilitado, um vale-refeição, um vale-alimentação. Então, mas eu só vou conseguir isso se eu tiver uma operação média, pequena, porque eu controlo melhor. Imagina, sai a maquininha, volta a máquina, vai POS, volta... Não é tão simples. Mas é um diferencial. Não, a experiência para o consumidor é o melhor possível, né? Super. Cara, seria muito legal. Já pensou, você manda um áudio lá, fala, tô precisando disso. Ele leva e você paga na hora que chegar. Né? Assim, então tem muita coisa que dá pra... Eu penso, provavelmente só um pequeno pra conseguir processar isso. Aí você fala, quero tudo isso aqui e me entrega tal hora. Sabe, me entrega aqui às 8 da noite, que hora que eu tô chegando. Mas aí que eu acho que quando você é pequeno, a gente tá falando muito do pequeno, ele tem que usar isso na comunicação dele como diferencial. Porque isso faz o cliente comprar dele e não comprar de um grande. É o que faz a diferença mesmo, porque você tem a proximidade, consegue falar com mais calor humano, né? E tem uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, eu tenho, sei lá, 2 cachorrinhas. E eu ia na pet, sabe? De repente eu comecei a ir numa pet do bairro. Mas o que aconteceu, na verdade, é que eles me ligam. Fala, Henrique, ó, já deu 4 semanas aqui, que é o tempo que você dá banho na cachorra e tal. Você gosta daquele perfume e tal. Eu já sei que não pode colocar verde porque você é corintiano. Então, poxa. A diferença é que a Pets tem tudo isso em sistema, tá no teu CRM. Provavelmente você tá recebendo algum e-mail que deve estar indo pro seu spam ou pra tua caixa de promoções do Google lá, do Gmail. E lá não, você tá recebendo um contato humano de alguém no seu WhatsApp, que manda uma mensagem que lhe é útil, né? Que vai te fazer lembrar de alguma coisa que efetivamente você precisa, que é o grande segredo do CRM. E é mais caro. Se você parar pra pensar, é mais caro, porque ela vai mandar um carrinho lá, pega as 2, desce e tal, sobe. Acaba sendo um pouco mais caro, mas é a experiência. Cara, eu chego no trabalho e já tá as 2 limpando. Mas aí você pode ver que tem mercado para todo mundo. Exato. Porque tem o cliente que não gosta disso. Ah, não, vai ficar me ligando. Né? Alguém vai me ligar e vai falar, eu não quero saber, eu não quero contato. Eu sou extremamente digital, quero e-mail, pá. Tem cliente que gosta. Então, acho que é isso. É o pequeno também entender qual é o meu nicho. Que nicho de cliente? Pois é. Mas o WhatsApp, ele te permite manter a sua rotina sem ser interrompido, né? No caso, eu diria que até o e-mail te incomoda, porque ele te impacta, né? Ele entra na tua caixa e de repente aquilo lá tá te incomodando. O telefonema, então, nem fala, né? Acho que ninguém mais. A gente aqui durante o podcast, o meu e o seu já tocou aqui. Aí eu já sei quem é, tô irritado, porque é um problema de e-commerce que tá sendo resolvido. Mas enfim, pô, eu já pedi 20 vezes para mandar e-mail ou WhatsApp e ela continua ligando. Então isso impacta de uma forma que o WhatsApp ele é bem mais suave. Eu acho que tem que manter... essas ferramentas são muito mais práticas para o dia a dia e não incomoda o consumidor. Sim. E eu acho que assim, aí dando uma dica, assim, a gente está falando desse consumidor do pequeno entrar, né, no e-commerce, eu acho também que ele pode oferecer não precisa oferecer toda a sua loja no e-commerce, porque quando a gente vê as categorias, né, que eles vendem no supermercado, são diversas. Categorias muito fáceis de trabalhar a separação e a entrega. Quando a gente fala de tudo que é seco, ela é bem mais fácil. Pego o leite, pego, né, o material de limpeza. Então, posso oferecer isso como um primeiro passo. Para depois eu ir para um outro passo, por exemplo, para uns congelados. Por quê? Porque também não adianta uma lasanha congelada chegar sem estar congelada na sua casa. Sim. Então, demanda uma outra expertise, um outro processo. Depois, perecíveis, porque também é isso.
Como você vai separar o mamão, o melão, o tomate? Mas aí é isso, acho que é entender que momento eu tô no começo. Vamos começar do começo? Vou oferecer para o meu cliente, olha, eu faço seus produtos secos, eu consigo te entregar, separar, organizar numa caixa, pôr no meu carro porque eu não tenho ninguém que entregue e vou entregar aí. Contratar uma empresa terceira que faça isso. E depois vai dando os passos. Eu acho que o mundo do e-commerce, a gente não pode ter medo de iniciar, né? E é passo a passo. Não precisa ir do 8 ao 80. Eu não faço nada, eu faço tudo. Que aí a gente tem, assim, vamos lá, quando a gente fala do pequeno, pequenininho mesmo, né? O mercadinho, aquela loja de vizinhança que passa na rua, a conveniência, fica difícil até por acesso e tudo mais. Então, talvez, e ali, com certeza o WhatsApp funcionaria muito bem. Então, saber escolher também as ferramentas, né? Você está já num porte de um pequeno supermercado, tem lá os seus 20, 30 funcionários, você pode colocar uma pessoa específica para cuidar desse departamento e aí sim, eventualmente, já começar a pensar em cadastro de produto, porque essa é outra dificuldade, né? Colocar foto, colocar descrições e ir avançando. Mas você sabe, Jean, que eu vou falar. Hoje a gente tem no mercado muito parceiro que já te disponibiliza isso, né? Principalmente dos produtos massivos. Então, todas essas indústrias grandes, quando a gente fala de P&G, de Unilever, ou Rect, qualquer indústria, ela tem banco de dados com fotos e cadastro pronto que você só pode copiar e colar no seu e-commerce. Então, acho que é isso. Por isso que a importância até da Execom e de todas as conversas é quem está interessado, estudar, procurar. Então, hoje você consegue, sendo pequeno, não precisar colocar uma pessoa tirando foto de tudo, que é um custo muito alto para fazer o cadastro. Você pode seguir atrás de ferramentas gratuitas que conseguem fazer isso, te ajudar. Você consegue ir atrás de plataformas de white label que, junto com a liberação da plataforma, quando você adquire o direito de uso dessa plataforma, porque é um direito de uso, você tem uma consultoria inicial de implementação. Então, hoje também o mercado evoluiu e entendeu que nem todo mundo está numa maturidade alta. Tem muita gente iniciando, né? A pandemia fez com que 80% de quem está no varejo de alimento hoje começasse na pandemia. E não foi porque eu tinha um sonho de ir para o digital, foi porque ou eu vou para o digital ou eu vou ter problemas sérios, porque fechou tudo. Ou vai morrer, né? Não tinha outra opção. Então todo mundo entrou. Agora eu acho que está na hora de quem entrou fazer um olhar do que aprendeu nisso tudo e o que ele deseja e o que ele espera pós. A gente não está tão pós, mas nessa pós-pandemia, né? O que ele espera, o que ele trouxe de aprendizagem. E aí também talvez mudar a estratégia do seu negócio, porque ele entrou com o e-commerce e falou, poxa, eu vou entregar todos os dias da semana, eu vou fazer tudo porque eu não tenho supermercado aberto. E ele define que não, que ele vai trabalhar só com online entrega de final de semana. Não sei, então acho que um dos live commerces mais famosos na China é de um agricultor que toda manhã ele mostra o que ele colheu e fala assim, ó, e tal hora eu vou estar lá vendendo, tá? No lugar lá na feira e tudo mais. Então, essa proximidade também, né? Eu acho que as redes sociais, elas funcionam muito para isso, né? Eu não sei se são exploradas, mas imagina o mercadinho, o supermercado, todo dia mostrando as frutas que chegaram, as carnes que ele recebeu, as especialidades. É gostoso até, né? A gente que fica assistindo coisa de reforma, às vezes eu me vejo parado vendo o cara passar massa no chão e assentando. Tô pensando qual reforma eu vou fazer agora. Não, super interessante. Tem que ter esse ciclo da comunicação. Mas aí é isso. O que eu vou comunicar numa rede social e para quem eu vou comunicar? Personificar, tal. Mas o meu cliente, ele quer ver isso na rede social ou não? Então, acho que tudo hoje, quando a gente fala no cliente no centro, não é empírico, mas também não é que o cliente tudo que ele quiser a gente vai fazer, mas o que ele busca, né? Ele busca, aí eu brinco porque tem uma rede lá, essa mesma rede que eu trabalhei em Uberlândia, e era um projeto de loja física, tá? Não era nem do online. Tocava um sino na porta na hora que o pão francês ficava pronto na padaria. E o bairro via e o bairro começava a ir. Porque ele entendeu que o cliente queria o pão quente, mas nunca sabia o horário, porque às vezes você fala, é 4, mas aí é 4h20, é 4h...
né? 10 para as 4, aquela coisa. Então quem é meu cliente? O que ele quer de mim? Né? Isso, o pequeno, que tem um pouco mais, que está numa cidade, 2, 3 cidades, menores lojas, ele consegue conhecer melhor. E aí ele consegue, Drogaria Araújo, consegue conhecer o que o cliente dele quer. E hoje o cliente quer café, ele vai lá e compra uma dipirona e um café. E aí ele toma o café e depois toma dipirona para tirar a dor de cabeça do café. Aí toma café porque tava sem café e falando assim, entendeu? É só a Araújo, né, que consegue se manter vendendo medicamentos e ração para cachorro no Brasil. Eu acho que só eles mesmo. E é na força da liminar. Não, mas eu acho que assim, aí, independente da liminar, o cliente ele não fala assim em Belo Horizonte, eu vou na farmácia. Ele fala, eu vou na Araújo. Araújo é um sinônimo de lugar, tem o que eu quero. Então, esse é um exemplo de como um pequeno consegue entender muito bem o que se espera dele e vai. Porque também quando você é médio ou pequeno e torna-se grande, você também abre mão de muita coisa. Você abre mão disso. Você abre mão de conhecer o seu cliente um pouco mais a fundo. Ele continua no CRM, mas ele vira um CRM mais algoritmizado, não existe, mas ele vira isso, porque se é uma base de 10 milhões de pessoas, você tem que jogar ali num algoritmo no Excel para entender, peraí, o que elas têm em comum. Mas quando você tem uma base de 3 mil pessoas, você consegue ter muito mais informações análises muito melhores, para você ter mais tempo para olhar aquela base e tomar atitudes. Então, você também tem que decidir, eu quero estar aqui dominando, por isso que eu falo, a pizza está aí. Que mercado a gente quer? Eu não preciso brigar com o grande, mas eu também não preciso ficar fora dessa. Só preciso achar o meu. Isso vai ser abordado, inclusive, na especialização, né? Que é a questão da captação de audiência e gestão de mídias. E eu queria saber a sua opinião, vamos dizer. O que tipo de mídia de performance vale a pena investir em alimentos e bebidas, né? E que tipo não, e se tem porte ou não tem porte para a gente decidir uma alocação de recurso para performance. Vamos lá. Eu acho que é super importante a gente investir no digital. O cliente do digital, ele sim navega no digital, tá? Então, qualquer cliente do digital ele navega no digital. Eu posso ir para a TV ou para alguma outra mídia, é muito cara e se perde muito. Então, você tem que ter um plano de performance do digital. E aí você tem que entender quem é meu público e o que mensagem eu quero passar. Você pode passar milhões de mensagens. Eu quero falar sobre a minha marca, eu quero falar sobre o que eu entrego, eu quero falar sobre a minha qualidade, eu quero mostrar potencializar meu hortifruti de manhã. Mas quando você tem que montar um plano, você tem que começar com qual é a minha maior fortaleza. Qual é o meu maior diferencial dentro que eu tenho? Poxa, meu maior diferencial é que eu separo e entrego o seu pedido em 3 horas. É um diferencial, então eu vou nele. E aí eu busco, dentro de tudo que a gente tem de mídia, quais são as melhores. Então, contar para o cliente que eu chego em 3 horas na casa dele é no TikTok? Não sei. Será que o perfil do TikTok, ele quer saber de serviço ou ele quer saber de oferta e de coisas de novidades? Então, talvez ele não queira saber de serviço. Então, ali eu não vou oferecer. Tá? O cliente do Facebook, ele passa mais tempo ali, talvez. Será que aí, se eu fizer um super post, explicar, patrocinar esse post, colocar ele como um dark post, explicando a importância do meu serviço e buscando audiência que se preocupa com serviço, então eu visto menos a minha melhor fortaleza e mais direcionado. Poxa, bati aqui, tá dando certo. Qual é a minha segunda fortaleza? Agora eu vou falar das minhas ofertas de final de semana. Poxa, aí a gente talvez vai falar, vou pegar um TikTok, fazer um viral para falar, todo sábado tem oferta. Vai lá. Poxa, porque aí vou ficar na cabeça desse cliente, porque ele quer oferta. Então, acho que a mídia é muito de que mensagem que você quer passar e para quem você quer passar. Ela é cara. Cada dia mais, a performance fica mais cara, né? A gente tem aí o anúncio do Google que ele vai... que a receita dele vai... Eles estão imaginando uma queda de 30% da receita deles esse ano. Quando ele imagina uma queda de receita de 30%, significa que ele vai ter que manter um equilíbrio. E ele vai precisar, com certeza, mudar o algoritmo de SEO para diminuir, talvez, umas questões de busca orgânica e aumentar um pouco do seu valor. Então, você vai ter que investir mais. A gente não tem mais dinheiro para investir. Então, a gente vai ter que investir melhor, né? E aí, se eu vou comprar...
coisa simples. Eu sou um supermercado de uma cidade Itu. Eu vou comprar a palavra supermercado online? Poxa, mas você vai disputar esse leilão com gente muito grande. Não é isso. Então, vamos comprar o quê? Vamos pensar em outras palavras, que é seu bairro na sua mão, o nome do bairro que você já conhece, o nome do supermercado. Então, tem que ter um plano de performance. A gente precisa estar no digital. Mas eu preciso saber o que eu falo e com quem. Ter hackzinhos para tentar economizar, né? Otimizar. E uma questão importante também é definir a audiência, né? É isso. Porque você colocar uma audiência errada, no final das contas, você tem um número limitado de pessoas acompanhando e uma entrega errada acaba ocasionando em desperdício de dinheiro, né? É que a gente vai. Que na verdade também tem o seguinte, às vezes o carro de som... Eu ia falar isso. A gente acha que performance é Google, Facebook, TikTok e isso, né? Insta, o Google. E não é. Performance é uma série de coisas. Performance é carro de som, eu faço carro de som com plano de performance. Tá? Performance é flyer no farol. Isso é performance. Performance é... Tem cidade que deixa, tem cidade que não. Sim, é entender também eles. Performance é criar um programa que você fale assim, o famoso member get member, mas de uma forma mais, fala pro seu amigo comprar aqui que eu vou dar um voucher para você e para ele. Também é performance. E aí você traz pessoas. Performance é, às vezes, ter um micro nano influenciador daquele bairro falando do seu produto, que todo mundo acha ele bacana, mas ele fala com 1000 pessoas, mas as 1000 pessoas que ele fala, elas são iguais a ele, eles estão super fit. Então, a gente também pode ir para performance de outras maneiras e buscar investimentos maiores. Pode ser rádio, pode ser outdoor, enfim, pode ser Jornalzinho local. Jornal local. Tem uma série de coisas que a performance pode ser. Pode ser, a gente já mediu isso. O locutor da loja, a gente tem loja com locutor. Que em São Paulo já não tem mais, né? Mas a gente tem loja com locutor. Atenção, agora! A partir de agora, o A100 está em promoção. E que ele fala, olha, mas comprando também pelo e-commerce e anotem este voucher para o frete grátis na sua primeira compra. É performance. Vamos fazer, vamos medir. Quanto custou? Custou o valor do frete. Tudo bem. Quanto eu trouxe de venda? Qual é o CAC desse cliente novo? Então, assim, você tem um leque. Quando a gente fala de performance, sair um pouco desse mundo só mídia paga e dos grandes. Performance é muita coisa. A gente, às vezes, se limita a cabeça e fala assim, não, eu preciso investir em Google, eu preciso investir em Face e esquece tudo que pode ser feito e deve ser feito e que provavelmente, e em muitos casos, dá mais resultado. A gente tem um exemplo que vai ter semana que vem, um evento, né? Evento pode ser performance. Você tá tendo umas feiras, um evento na sua região e tal. É super uma oportunidade de pegar um público qualificado. Super. Feira, é evento digital, ou evento de alimento, ou evento que tem a ver com a sua cidade. Ou, né, você tem, por exemplo, no Nordeste... Um time de futebol, sei lá, você tem loucuras que muitas vezes não é tão caro e você se posiciona de uma forma bacana. Um show, uma festa junina no Nordeste, as festas juninas são no Nordeste, né, a festa junina é muito forte. Tive o ano passado em Sergipe, na festa junina, patrocinar uma quadrilha de festa. Assim, tem tanta coisa que é performance. E não é tão tanta caro, coisa, né? que o seu cliente fala, nossa, eu sou apaixonado por festa junina. E ele patrocina uma festa junina, poxa, né? Ele tem fit comigo, ele ama a mesma coisa que eu. 5 mil reais que você coloca numa festa junina faz uma coisa, você vai colocar 5 no Google, não vai fazer. Mas aí você pega essa festa junina e vai pro Instagram, e faz seu post, e faz seu stories, e conversa com seu cliente, com o seu público, e fala, compartilha o meu stories. O que deu mais certo, você impulsiona. Impulsiona, faz quiz. Né, faz quiz. O quiz hoje, ele dá uma audiência muito boa, né? O que você gostaria que a gente fizesse aqui? Oferta de que produto? Ou que tipo de benefício? Então, a gente tem 1000 formas para falar hoje de performance. O dinheiro está curto e a gente precisa mapear. Então, a gente não vai jogar o mesmo jogo. Agora, o Data Paula, né? Se fosse para indicar um índice de maturidade digital no setor de alimentos e bebidas, como que você vê hoje o Brasil de uma forma geral, no índice de maturidade? Eu acredito que a gente tem um caminho muito grande ainda pela frente. Acho que a gente tem uma cultura para ser transformada. Sim, se acreditou e se acredita, eu acho que isso é do e-commerce no geral, tá? Mas também a gente está no desenvolvimento do alimento agora.
outros que já estão mais envolvidos já entenderam isso, que não necessariamente o que você vende na loja física é o que você vai vender, não é que você tem que mudar o sortimento, a sua curva de vendas da loja física, não necessariamente a sua curva do e-commerce. E como eu vou lidar com isso, porque eu faço uma compra só, né? Eu negocio só, mas eu tenho que negociar. A força na negociação de uma categoria para a loja física não é a mesma força de negociação da categoria que mais vende no e-commerce. O que eu faço? Como eu faço? Então, acho que entender isso faz parte de um processo de cultura. Entender que a gente tem um patamar para chegar e que a gente não vai... A gente pode sim chegar hoje dentro de um e-commerce de supermercado em 2 dígitos de participação daquele, mas a gente não vai ser metade. Então, também eu preciso entender o tamanho dele, porque ele exige muito esforço, tá? Então, eu tenho que pôr um esforço para chegar num número que eu imagino que o esforço é maior do que o que eu vou chegar. Porém, a importância de estar ali dentro do digital. Os profissionais precisam buscar muito mais conhecimento. Não que não busquem, mas a gente vê 80% começou há 2 anos, na pandemia. E aqui... Põe um site aí e vamos embora. É tipo assim, põe um site aí e vamos embora. Sem querer fazer jabá, mas já fazendo, é o propósito da Escola Superior de E-Commerce, conectando com o que você está dizendo, e justamente não havia também conteúdo estruturado para esse setor. Eu acho que nós temos uma das primeiras iniciativas do mercado brasileiro em estruturar, trazer os melhores profissionais do mercado, dentre eles você, o Leandro Alves, o Daniel Nepomuceno do Tenda Supermercados, o Rodrigo Haddad da Ambev, a Luísa Fontana da Heineken, o Sandro Benelli, a Fernanda Dalben, do Dalben Supermercados. Quem mais que tá no nosso time? Eu vou esquecer de alguém. Não vou esquecer, não. Tá aqui na minha frente. Aqui. Eu acho que tá faltando só mais um nome aqui. O Gerson Ribeiro, da Vitrio, o Fernando Bravo, da VIP Commerce, com a parte de sistemas, né? Então, a gente reuniu realmente esses profissionais para, de forma estruturada, compactar esse conhecimento e dividir e talvez iniciar, né, esse processo de estruturação e de maturidade, porque outras categorias, outras verticais como eletrodomésticos, eletroeletrônicos, já estão numa maturidade muito maior em termos de e-commerce. Mas o mercado está dando os primeiros passos, você falou. E é super importante, porque assim, o jogo melhor de ser jogado é o jogo que tem uma evolução muito grande. Então, teve um movimento grande na pandemia por conta da situação infeliz que vivemos. Então, as pessoas entraram e venderam bastante. Então, isso aconteceu, porque, né? Agora, o mercado está se equilibrando, as vendas estão tendenciando a cair, a gente precisa fazer ela crescer. E quanto mais gente jogar o jogo legal, quanto mais gente se informar, mais também a gente vai construir novos ecossistemas, mais novidades a gente vai conseguir descobrir, mais evolução a gente traz para isso, mais o cliente adere, porque é muito mais gente jogando aquele jogo, é muito mais gente oferecendo coisas interessantes, descobrindo um olhar que o outro não teve. Então, quanto mais gente no mercado, é muito melhor, porque o mercado não é feito de poucos olhares, ele é feito de muitos olhares. Isso que a gente sempre fala sobre o e-commerce Brasil e a grandeza do ecossistema que se autocomplementa, se autoajuda, porque um player que sai da linha atrapalha todos os players. Quando a gente fala, então, de e-commerce, que estamos no início dessa trajetória, é muito mais. E o tempo sempre voa, né? A gente vai ter que marcar uma V2. Queria passar a palavra para você fazer as suas considerações aí, finais. O que você diria para o mercado? Eu vou dizer uma coisa que eu digo sempre para todos que trabalham comigo, assim, a gente está no digital, a gente está nesse... As pessoas acham que o digital é só glamour, né? O digital é zero glamour, o digital é muito trabalho. Então, assim, a gente está no digital, mas a gente faz aquilo que é primário do varejo, que é atender o nosso cliente. Então, a gente nunca pode esquecer disso. Por mais que a gente pense em agregar tecnologia, em melhorar processos, em trabalhar melhor a equipe, em se formar, a gente está atendendo ao cliente. Então, ter este olhar para o que a gente faz atendendo ao cliente e no supermercado, separando o alimento dele, é muito primordial. Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar do que o cliente necessita, trazer isso para a tecnologia, trazer isso para o nosso conhecimento e jogar esse jogo do alimento. Entender, eu acho que é complexo para muita gente, é disruptivo para outras,
bastante para outras, mas eu acho que quanto mais gente discutindo isso, mais informação a gente troque, mais evolução a gente veja, mais modelos de negócio, né? A gente falou aqui do pequeno, médio, grande, marketplace, last mile, mas sei lá, que mais tipos de modelo que podem existir através disso? Né? O Zé Delivery é um modelo só de entrega de bebida gelada. Que outro modelo pode existir? O que a gente pode fazer? Por exemplo, assinatura de vinho foi uma inovação. Foi uma inovação. O que a gente pode trazer aí no supermercado? Né? Então, vamos começar aí a buscar mais. A gente espera todo mundo no curso aí também para a gente trocar muita informação. Acho que é não esquecer do nosso propósito, que é fazer supermercado. Né? Isso é importante. E agregar conhecimento, ouvir, compartilhar. Acho que a gente está numa jornada que não tem volta no digital do mundo e a gente precisa estar nela. E muito trabalho, né? Porque não é fácil, é muito trabalho. É isso aí. Não, eu queria... o Ed tem um presente pra você. É isso aqui que a gente trouxe a camiseta da... Ai, é demais. Não foi? Tá Presente, já vai vir. Tá chegando por e-commerce. Tá chegando por e-commerce. Amo, quero muito a camisa. Pedir pra você, Paula, a gente tem uma playlist que a gente coloca pros nossos alunos curtirem uma música no intervalo. Eu queria uma sugestão de uma música pra gente colocar pra playlist. Nossa, debate bronze. Música só, então. Será? A música só. Não vale ser o hino do Corinthians que eu já coloquei. Eu também colocaria e aí a gente ia ter uma discussão de música. Uma música. Vou procurar aqui um segundo na minha playlist aqui, as músicas que quando eu tenho que fazer algum projeto ou algo assim, eu coloco. Você curte. Enquanto você está procurando, Paula, quem quiser continuar esse bate-papo contigo também, a encontra no LinkedIn. No LinkedIn, Paula Santos França, pode me adicionar, a gente pode mandar mensagem, a gente conversa, troca informações. Aqui também no curso, a partir de maio, né? Segunda-feira agora no Congresso de Grocery, mas eu não sei se esse podcast vai estar até lá, então acredito que não. Vai ter Mas Tem todos os eventos do e-commerce. Comércio Brasil e da Zecom, a gente vai estar junto. O pessoal do futuro que está acompanhando a gente já participou do evento e agora está ouvindo o podcast, viu a Paula lá apresentando os trabalhos. A gente também, o nosso LinkedIn, o contato vai estar aqui na descrição, o meu e do Jean. E sempre lembrando de compartilhar os nossos episódios com quem possa ser, né? Exatamente. Sim. Achou a música? Achei. É uma música que eu gosto muito. E tem o significado dela chama Salt. É do B. Miles. Não vou pôr pra tocar aqui, mas... Salt? Como é que é o... B. Miles, tá aqui, ó. É uma música que é inspiradora aí. Maravilhoso. Então, quem vier aqui à Escola Superior de E-commerce... Sim. Essa está na nossa playlist. Upgrade. Já está. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Gê. Obrigada, Henrique. Foi um prazer. Adoro conversar de e-commerce, né? Converso bastante, então, vários casos, mas eu adoro conversar. Obrigada pelo convite. Acho que a gente tem que conversar mais, discutir mais e trazer mais gente aí para esse nosso mundo do digital. É isso aí. E nos veremos no próximo episódio do Execom Talks.